Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzirão sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentimentos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância, e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, Mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já
já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira de fluidoterapia e possamos ter uma ótima noite de reflexões. Eu me chamo Arthur Mondaini, sou um trabalhador da Casa de Miguel e antes de começarmos farei minha audiodescrição para que os irmãos que não possam me ver consigam ter uma ideia de quem sou, de como sou. Tenho cabelos castanhos escuros, utilizo óculos, estou com uma blusa polo preta, tenho a pele branca e atrás de mim tem uma parede branca. Após a audiodescrição, agora vamos ao tema de hoje. Falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na introdução, item 4, Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do Espiritismo. Estamos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão e hoje falaremos sobre os itens 10, 11 e 12. Antes de começarmos, trarei um breve resumo do que foi falado nos estudos anteriores. Então, inicialmente, que foi no primeiro estudo, no caso, Kardec traz comentários sobre como uma ideia é preparada ao longo do tempo. Depois, ele faz uma breve comparação entre a vida de Sócrates e de Jesus. E também ele vem comparando as doutrinas, né, explicando a importância disso tudo. O primeiro item do resumo, a ideia, Kardec demonstra que Sócrates e Platão já traziam a ideia do princípio inteligente e material, algumas características do espiritismo e da vida espiritual. A ideia de cuidar de si, no caso o espírito, e não se deixar levar pelos prazeres da matéria. Sócrates e Platão também trouxeram pensamentos sobre nos libertarmos do corpo expandindo nossas faculdades, desde que estejamos moralmente elevados. Eles também comentam sobre reencarnação e do quanto o espírito está suscetível à matéria baseada em sua elevação moral. Comentam também, trazem essa ideia de espíritos protetores e de encarnações sucessivas e com intervalos mais ou menos longos. No item 6, Kardec demonstra que eles trouxeram também a ideia de povoamento do espaço pelos espíritos e do intercâmbio mediúnico. No item 7,
demonstra que eles já pensavam sobre a importância de cuidar do espírito visando a eternidade. No item 8, demonstra a ideia da diversidade de graus de pureza do espírito e, consequentemente, da materialização do espírito. No item 9, traz argumentos que refutam a ideia de que, quando morre, tudo acaba. E hoje, falaremos sobre os itens 10, 11 e 12, como dito lá no início. Começamos aqui pelo item 10. Esta é a ideia que Sócrates nos trouxe. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidente os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então aqui, Sócrates e Platão já demonstram, já pensam a respeito do que a nossa conduta, do quanto a nossa conduta influencia no espírito. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Também uma ideia que demonstra que eles também pensavam que nós ficamos com isso em nós, né, no espírito, essas energias. E aí comenta: vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homens de bem. Isto está nos colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Então ele ainda desafia alguns pensadores da época, como Cállicles e Gorgias, a trazer ideias que refutem, que demonstram que os ensinamentos de Sócrates não são verdadeiros. E ele fala: a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. A respeito desse pensamento, Kardec comenta: depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Isso está lá no capítulo 12, itens 7 e 8. E isso é um ensinamento trazido pelo Espiritismo, né, de que após a passagem para o outro plano, para o mundo espiritual, nós vamos ser os mesmos. Nosso caráter, nossa paixão, nossos vícios. Se não nos melhorarmos aqui, quando chegar ao outro lado, estaremos da mesma forma. Sendo que do outro lado,
aquele que levou a vida achando que acabava, começa a aparecer o remorso, né? O arrependimento, as angústias por ver que a vida que foi levada aqui o atrapalhou, está atrapalhando após a passagem, né, para o mundo espiritual. No item 11, Sócrates traz esse pensamento. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhos e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Está em Sócrates aos seus juízes. Então é um pensamento que condiz muito, né, com o ensinamento do Espiritismo. E aí Kardec faz a seguinte colocação. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então nós vamos na vida espiritual para perto daqueles com quem nos afinizamos. E aí, para isso, leva-se em conta a evolução moral do espírito. Não adianta ele querer estar perto de espíritos puros se a evolução dele, moral, os pensamentos dele, naquele momento, não condizem com a evolução dos espíritos superiores. Então, nós vamos para perto dos que conhecemos e nos afinizamos. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos de que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Então, ele quer dizer aqui que se ele conhecesse o Espiritismo e o que o Cristo difundiu, eles continuariam pensando do mesmo jeito, né? Não há nisso, entretanto, o que se surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates e Platão e os grandes filósofos daquele tempo bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições. E, finalmente, pode dar-se, façam eles agora parte da pleide dos espíritos encarnados, de ensinar aos homens as mesmas verdades. Então, Kardec comenta aqui que Sócrates e Platão eles podem ter tido essas ideias antes mesmo do Cristo, antes
antes mesmo do Cristo ter trazido, por conhecer, aprender sobre essas ideias na espiritualidade ou em outros mundos. E ele vai além. Ele comenta que Sócrates e Platão podem sim ter vindo após o Cristo, com a missão de difundir os ensinamentos cristãos por estarem mais adiantados no pensamento. Ora, se eles já tinham o pensamento da vida após a morte, a uma certa compreensão da vida espiritual, nada mais lógico que eles também pudessem vir após o Cristo para auxiliar, ou possivelmente ser um discípulo. Não estou dizendo aqui que foram também discípulos de Jesus, mas uma possibilidade que Kardec até comenta aqui, né, que secunda Jesus, né? Secundaram o Cristo na sua missão divina. Esse foi o comentário de Kardec. E no item 12, nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. E aí Kardec comenta: não está aí o princípio da caridade, que prescreve não se retribua o mal com o bem e se perdoe aos inimigos? Então é isso, meus irmãos. Vocês podem observar que cerca de 400 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão já nos traziam essas ideias. Possivelmente nós podemos ser uns dos que estavam ali ao redor de Sócrates e Platão, e nada conseguimos compreender desses ensinamentos. Possivelmente podíamos estar também ao redor de Cristo e nada compreendemos dos seus ensinamentos. E hoje, cerca de 2.400 anos depois de Sócrates e Platão, 2.000 anos depois de Cristo, e estamos a engatinhar nesse entendimento. E muitos ainda nem levam em consideração o Espiritismo, os ensinamentos de Sócrates e Platão, os ensinamentos do Cristo. Que possamos nós compreender o mais rápido possível esses ensinamentos, desde Sócrates e Platão, passando por Jesus Cristo, e agora com um entendimento mais amplo que o Espiritismo nos traz. Vamos compreender tudo isso, toda esta verdade. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre.
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação. Vamos refletindo sobre tudo o que estudamos. Vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai. Tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos. Mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, envidando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.